Eu estou aqui já com o nosso convidado, o Dr. Fran Sérgio. Bom dia, Fran Sérgio. Bom dia, é um prazer participar desse programa, dessa rádio que tem tanta participação importante junto à comunidade. Então, eu estava falando para o Fran Sérgio que os médicos que eu convidei para vir aqui chegam primeiro do que eu aqui na rádio, né? Eu fico com medo deles não virem, mas eles são pontuais. Mas também, né, Fran, se você tem uma pessoa com problema cardíaco, você deixa lá esperando 5 minutos, não dá, né? Não, realmente não, nem sempre é assim. Porque às vezes também você atrasa muito, porque aparece uma emergência no seu dia a dia, no intervalo das suas consultas ou nas suas atividades hospitalares. Sempre tem, por isso que médico tem muita fama de atrasar, porque aparecem as intercorrências no meio das consultas, no meio de um procedimento cirúrgico, a cirurgia atrasa, então às vezes nem sempre é possível cumprir o horário com tanto rigor. Mas aqui não, foi a primeira minha atividade, eu já vim no horário que você programou, 9 horas mesmo, porque depois eu tenho compromisso no consultório. Eu tô rindo, gente, porque eu falei pra ele perguntou quanto tempo que é, eu falei meia hora, ele falou meia hora. O médico que abre coração, de repente fala, será que eu vou falar meia hora? Bom, mas vamos fazer espiritualidade, começar o programa, né? Falando um pouquinho sobre coisas boas. E essa mensagem é bonita, porque é uma mensagem que fala sobre esperar o tempo certo. Então vamos começar, tem umas gravuras bonitas, é uma pena que a gente não pode mostrar, né, Wander? Mas vamos lá. Não apresse a chuva, ela tem o seu tempo de cair e saciar a sede da terra. Não apresse o pôr do sol, ele tem seu tempo de anunciar o anoitecer até seu último raio de luz. Não apresse tua alegria, ela tem o seu tempo de aprender, bem como para aprender com a sua tristeza. Não apresse o teu silêncio, ele tem seu tempo de paz após o barulho cessar. Não apresse o teu amor, ele tem seu tempo de semear, mesmo nos solos mais áridos do teu coração. Não apresse a tua raiva, ela tem seu tempo para diluir-se nas águas mansas da tua consciência. Não apresse o outro, pois ele tem seu tempo para florescer aos olhos do Criador. Não apresse a ti mesmo, pois precisas de tempo para sentir tua própria evolução. Que a paz e o amor estejam em teu coração e em tua vida. Então, a gente percebe muitas vezes lá no apoiar, né, a pessoa com pânico, com depressão, querendo que as coisas aconteçam rápido. Tanto a pessoa que está com pânico, claro, ela quer sair daquele problema, ela quer sair daquela dificuldade e ela quer fazer as coisas correndo. E tem um tempo para recomeçar, para mudar atitudes. E muitas vezes a gente vê essa atitude no familiar. O familiar às vezes está cansado da pessoa que está doente, está exausto de ver aquela pessoa não conseguindo fazer as coisas. Você vê as pessoas com pânico, igual eu já falei para vocês, eu fiquei sem sair de casa. Então às vezes o parceiro está naquela ansiedade de ver o outro não produzindo, não trabalhando. E isso pode gerar muito conflito. Mas tudo tem um tempo certo. É igual a água, você não apressa o ritmo da água. A gente tem que respeitar esse ritmo. Então, devagarzinho, se a gente tiver tempo, paciência, todos os nossos sentimentos vão entrando em equilíbrio. Tá? Então essa é a nossa mensagem da manhã. Então vamos aproveitar o Dr. Fran Sérgio aqui, porque senão ele vai embora e a gente não conversa com ele. Bom, o Fran, ele é o famosíssimo Fran do basquete, né? Eu fiquei curiosa, eu já estava em casa pensando, você tem saudade, Fran? É uma coisa que sempre pergunta, tem uma lembrança gostosa daquela fase, mas tudo na vida da gente é fase, são fases, nós vamos nos adaptando com isso, com o nosso envelhecer, com tudo na vida, com lembranças boas. Na fase do esporte que eu vivi durante muitos anos, pelo incentivo do professor Pedroca, do meu próprio pai, meus 2 irmãos, o Hélio e o Totô, então são lembranças, não é bem saudade, a gente sabe que tudo passa na vida, foi uma fase muito boa e que a gente tem uma lembrança muito gostosa disso. Eu vi muito basquete naquela época, hoje eu não empolgo mais não. Fran, como que você escolheu a medicina? Você lá jogando basquete, naquela correria, de repente estava fazendo medicina.
Na verdade, eu na verdade pensava de início, eu gostava muito de fazenda, de terra, de animais, eu pensava fazer em agronomia. Mas uma das coisas que talvez, assim, no fundo, eu não tenho bem consciência disso, se foi realmente isso. A minha mãe, eu era muito jovem, eu tinha 10 anos, minha mãe teve uma morte súbita. Ela morreu dormindo no dia anterior, ela foi numa procissão, numa sexta-feira, todo mundo junto e tal. E meu pai viajava naquela época, não tinha estradas asfaltadas, ele era representante de calçados Palermo na ocasião, ficava 40 dias, se comunicava por carta, né? Não tinha telefone, não tinha os meios de comunicação que tem hoje. Inclusive meu pai estava viajando e como eu era o irmão mais novo, tinha 10 anos, quando meu pai viajava eu dormia na cama com a minha mãe. E fomos dormir tudo e tal, e tinha uma funcionária que trabalhava há muitos anos, percebeu que ela não costumava dormir até tão tarde assim. E eu acordei de manhã, fui brincar, fazer as atividades do menino naquela época de 10 anos. Quando a moça foi lá, porque ela achou que estava dormindo até mais tarde, não era de costume, ela tinha faleceu dormindo sem ninguém perceber. Então isso aí ficou assim, o que foi, o que não foi. Talvez isso aí tenha me levado a também refletir um pouco e querer fazer medicina. E a minha mãe naquela ocasião ela tinha um desconforto, mas não tinha os recursos tecnológicos de diagnóstico que tem hoje. Ela tinha umas palpitações, era atribuída aquilo como ansiedade, como nervosismo e tal, mas eu acho que era até algum problema cardíaco, talvez seja doença de Chagas. Então eu acho que isso me motivou um pouco a fazer medicina e especificamente me especializar na área de cardiologia. E valeu a pena, Fran? Sem sombra, eu adoro a minha profissão, olha, eu gostei muito, adoro a minha família, meu pai foi um grande incentivador do esporte, as duas grandes paixões e grandes prazeres que eu tenho até hoje no esporte de outra forma, hoje participando, assistindo principalmente o basquete, e adoro a minha profissão e adoro a minha especialidade que é a cardiologia, que realmente o coração é fascinante, todos, parte elétrica, parte circulatória, parte valvar, parte muscular, coração, cada um, o oftalmologista fala muito dos olhos e tal, que eu acho que cada especialidade tem a sua beleza e eu sou apaixonado pelo coração, pelas doenças, pelos tratamentos das patologias do coração e os resultados obtidos. E é uma área que tem uma evolução fantástica, a área do coração, até muitos anos atrás, o coração era um órgão que era impossível trabalhar no coração, mexer no coração. Tinha doença do coração, não tinha o que fazer. Hoje abre, você trabalha, cuida da parte elétrica, da parte circulatória, da parte valvar, então a área da parte muscular. Então houve uma evolução muito grande dentro da cardiologia mundial. E o Brasil, em todas as especialidades, tem uma medicina muito apurada, mas especificamente na área de cardiologia, acompanha as maiores tecnologias que existem no mundo mais avançado. Que fantástico, hein? Fran, eu estava até te perguntando sobre as mudanças que ocorreram na medicina nos últimos anos e você estava falando para mim sobre que está havendo menos necessidade de cirurgia. Isso é fantástico, porque deve ser terrível ter o peito aberto, não é, Fran? A medicina não para de evoluir, né? A evolução hoje nós diríamos que é a cada minuto. Se você pegar os sites que tem, os trabalhos que tem, é uma mudança constante de novas tecnologias, novos medicamentos, novos métodos diagnósticos, e dentro da cardiologia não é diferente, a evolução é a cada minuto. E é uma grande dificuldade que nós temos para acompanhar tudo isso aí, porque as informações são muitas e você tem seu trabalho, tem suas atividades, tem sua família. Eu até brinco assim que não adianta, não tem jeito de você ser ótimo numa coisa só. Por exemplo, você vai ser um pai perfeito, não tem jeito. Você vai ser o marido perfeito, não tem jeito. Você vai ser o médico perfeito, não tem jeito. Eu acho que a arte está em dividir mais ou menos isso aí. Você ser um pai, um médico razoável, atualizado, um marido bom, tem a sua parte religiosa. Então a vida a gente divide no tipo de uma pizza assim, você divide em vários segmentos e procura fazer o melhor em cada um deles. Eu acho que a perfeição a gente não consegue. Então as informações são muitas da pergunta que você me fez e na área cardiológica, por exemplo, essa parte, os métodos diagnósticos, a descoberta dos processos, das doenças que acometem as artérias, dos novos tratamentos com cateterismo cardíaco, angioplastia, stent e principalmente os novos medicamentos
que diminui a progressão da placa, que estabiliza aquelas placas, aquelas alterações que pode formar na artéria, tanto a luz na camada íntima, na luz da artéria, como na camada intra-artéria, que às vezes até pelo cateterismo você não vê. A lesão, que ela não está na luz da artéria, mas ela está na camada acima do endotélio, que vem obstruindo as artérias. E aí você descobre isso aí ou não? Não, isso é mais difícil de descobrir, porque não tem uma técnica ainda apurada para você. Às vezes você vê por cateterismo, que mostra, tem a cinecoronariografia, que injeta o contraste, você vê a luz da artéria, pode dar uma imagem falsa que essa artéria não tem doença, e na verdade ela tem a doença, que ela está interior à artéria, na camada interior à artéria, não está na luz da artéria. Mas houve uma evolução muito grande, principalmente na área medicamentosa. As estatinas foi uma grande evolução ultimamente na área de cardiologia, para diminuir o processo inflamatório das artérias, que é, na verdade, a base para desenvolver a doença, a coronariopatia, a obstrução das artérias. Então, a evolução foi muito grande, tanto na parte medicamentosa, na parte de cateterismo cardíaco, com stent, angioplastia, e com isso diminuiu muitos procedimentos cirúrgicos. Antigamente nós não tínhamos esses recursos terapêuticos, muitos dos pacientes iam para a cirurgia cardíaca. Realmente, hoje a cirurgia cardíaca existe, os métodos de tratamento vão se complementando, mas a cirurgia cardíaca diminuiu por causa dos recursos terapêuticos. Fran, assim, o que é stent, por exemplo? Você está falando angioplastia, eu, por exemplo, estou aqui boiando. Uma angioplastia seria um catéter com um balão que você põe dentro da artéria, você insufla esse balão, ele comprime, ele dilata a placa que está obstruindo a artéria, você melhora a luz, o fluxo na artéria, porque você comprime, insufla o balão, é uma angioplastia. Você dilata essa próstata, esse balão intraarterial, e ele comprime essa placa, melhorando o fluxo de sangue naquela artéria. O stent é uma prótese também metálica, de um revestimento de poliuretano, que você coloca dentro da artéria, onde tem aquela obstrução, e ele protege para que aquela obstrução não se feche. Claro que tem suas complicações também, tem restenose naquele local onde colocou aquela prótese, mas tem sido um método valioso de tratamento. Fantástico. Fran, uma coisa que a gente percebe, as pessoas assustadas, atletas, humoristas, até médico aqui em Franca, morrendo ainda numa idade jovem ainda, né? Subitamente, a pessoa morre, aí eu sei que eu tenho empresários que eu faço trabalho com meditação, eles chegam lá com os olhos esbugalhados, né? Você viu, morreu fulano, ele era novo, o que está acontecendo?